A gente está falando aqui bastante sobre orçamento, eu queria entender a sua opinião em relação ao fundo eleitoral, porque é um assunto que está muito em alta, né? Tem muitos políticos que estão falando sobre isso, inclusive hoje tá até na moda você recusar o fundo eleitoral, você fazer campanha com zero fundão, né? Tem alguns partidos que fazem isso, e o Solidariedade, que é o seu partido, ele utiliza o fundo eleitoral, né? Eu queria saber como que você encara essa questão do fundo, se você defende o uso do fundo, se você concorda com os valores que o fundo, os valores disponibilizados hoje do fundo, se você acha que o zero fundão é bom, é ruim, e se o valor que você usou também está aí público para as pessoas consultarem, já que você tem essa questão de deixar tudo aberto. Claro que sim, ótima discussão, e eu costumo dizer, eu não fujo de assunto difícil, pelo contrário, eu gosto de falar do que é difícil para as pessoas entenderem, porque eu acredito na capacidade das pessoas de entenderem e de quererem saber mais, né? Acho que só assim a gente aprende e dissemina. Como eu disse, o orçamento, as pessoas às vezes falam, você fica aí falando de orçamento, é um assunto difícil, ninguém vai querer te ouvir. Pois eu faço questão de falar. E o fundo eleitoral é a mesma coisa, com muita transparência, que é o que eu prego, que eu defendo na minha vida política e pessoal. Olha só, o fundo eleitoral, eu conheço só um partido que não usa. Então, dos mais de 30 partidos políticos do Brasil, tem um partido que não usa. Que é o Novo. Que é o Partido Novo. Como partido, sim, né? Mas existem pontualmente... Existem pessoas sim, individualmente como o MBL, que é um grupo político que não é um partido. De não usar, exato. Veja você que a gente precisa fazer as pessoas entenderem que tudo tem um custo, né? Então, a campanha eleitoral, para eu ter um jornal que eu estou entregando na casa das pessoas com os meus compromissos, para você saber do que me cobrar ao final de 4 anos, o que eu estou lá no meu plano de mandato colocando para você, eu preciso de uma pessoa que fez a parte gráfica, de um profissional de comunicação, de audiovisual, de jornalismo. Aí eu preciso contratar uma gráfica que imprime, que roda, tem o cara que fornece o papel, tem o cara que fornece a tinta. Tudo isso está detalhado lá no seu plano de mandato, né? Tudo isso está lá também, inclusive, escrito. E a gente vai precisar do entregador, do caminhão, da logística, das pessoas que vão distribuir esse material nas ruas para fazer chegar de porta em porta. Eu faço questão de olhar no olho das pessoas, andar na rua e conseguir conversar com o maior número de pessoas possível, para elas me verem, para eu vê-las também. E para isso eu contratei um carrinho de som que me leva, e isso tem o motorista, tem o veículo, tem a gasolina, e o carro tem um aparelho de som bom, de qualidade, para as pessoas poderem me ouvir. E para isso eu também conteúdo na internet divulgado para que as pessoas me conheçam, possam votar em mim. E aí se você vem e me diz, mas a internet é grátis, não, isso não é verdade, né? Um algoritmo da internet, se eu vou lá e posto um conteúdo, meu conteúdo não tem o mesmo alcance das pessoas que vão lá e colocam o dinheiro, o patrocínio na internet, né? Então tudo isso custa dinheiro, ou seja, não existe fazer campanha e ser eleito sem dinheiro. Pode ter sido sem o dinheiro do fundo eleitoral, mas precisou de dinheiro. Essa é a primeira discussão. Segunda discussão, o fundo eleitoral movimenta a economia e gera emprego. Inclusive, uma TV regional fez entrevista com a minha equipe, porque sabe que a minha campanha é bem organizada, bem bonita e tal, e convidou lá o pessoal que trabalha para mim para dar entrevista falando do quanto a eleição movimenta a economia. Então, a minha campanha, por exemplo, que recebeu R$1.600.000 de fundo eleitoral, gerou centenas de empregos, né? Centenas de pessoas que estavam desempregadas e que serviço temporário, assim como o Natal aumenta a contratação do comércio, o período eleitoral também. Terceiro ponto, o custo das eleições é elevado? É elevado, isso é muito ruim e precisa ser discutido sim, para diminuir o valor total desse fundo eleitoral. Vai ter custo porque é necessário, gera emprego e isso é bom, mas o custo é muito elevado e precisa reduzir sim, eu concordo com isso. Mas eu faço uma comparação com noivas. Eu já me casei uma vez, não sei quem aqui conhece, mas se você, né, de casamento, quando você compra um bolo numa confeitaria, numa doceria,
o bolo é 100, 200 reais para uma festa de aniversário. Se você vai comprar um bolo para casamento, é R$1.000. É a mesma confeiteira, o mesmo ingrediente. Mesmo sabor, às vezes. O mesmo sabor do bolo. No máximo, ele tem um glacê branco. Mas não tem um bonequinho. O bonequinho você ainda paga a parte. Tem que comprar por fora do bolo. Então, tem uma inflação aí, que é a oferta e a procura, é natural do capitalismo. O período eleitoral acontece de 2 em 2 anos, é um período curto ali de 40 dias, e todos os fornecedores aumentam o custo das coisas. Então, o cara do jornal aumenta o preço da impressão do jornal no período eleitoral. Se custa um valor durante o período comum, na eleição custa 2, 3 vezes mais. Também isso precisa ser discutido. Tudo, desde que gasto com transparência, quarto e último, desde que gasto com transparência, com honestidade, fazendo o que eu defendo aqui, o uso correto, bom uso do dinheiro, não tem problema. O problema é gastar errado. E aí tem um monte de político falso, fingido, que vai lá e fala que não usou dinheiro ou que usou pouco, mas usou uma coisa que a população está cansada de ouvir falar, que é corrupção e que se chama Caixa 2. É um dinheiro que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe de onde esse político guardou, que a gente não sabe se ele recebeu de um empresário, de um patrocinador, de um financiador, que depois vai cobrar com juros e correção que ele devolva esse dinheiro em forma de benefícios, votando projetos a favor do interesse pessoal desse empresário que deu o dinheiro para aquela pessoa, e isso não tem como saber. Então, o financiamento público, desde que feito corretamente, com equilíbrio, com transparência e honestidade, não é ruim se for gasto honestamente.